Mateus 13, nós vamos olhar para o verso 44. Esse texto diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Glória a Deus. Meus irmãos, imaginem um campo fértil, verdejante, onde um tesouro valioso está escondido. Ninguém sabe que está lá. Mas um homem sábio e determinado, ele descobre a sua existência. Ele vende tudo o que tem para comprar o campo e desenterrar o tesouro. É um sacrifício, mas vale a pena. O tesouro é tão valioso que supera todas as suas expectativas. Essa é a história do tesouro escondido. Assim como o homem do campo, nós podemos descobrir o tesouro do reino de Deus. É um tesouro de valor inestimável, que traz alegria, paz e propósito. Para possuí-lo, podemos precisar renunciar a coisas que nos impedem de alcançá-lo. Mas o tesouro vale a pena. Ele é a fonte de toda a riqueza espiritual. A parábola de hoje é essa parábola. O reino de Deus é um tesouro escondido. A parábola do tesouro escondido. E essa palavra nos mostra o inestimável valor do reino de Deus, que deve ser considerado maior, acima de todas as outras coisas que nós já possuímos ou vamos vir a possuir, porque nada, de forma alguma, vai extrapolar o valor do reino de Deus. E se ele custar toda a nossa vida, se ele custar tudo o que nós temos, ainda será um pequeno preço se comparado à aquisição do reino de Deus. Diga aí para o seu irmão, vai valer a pena? O significado dessa parábola, ela encontra o seu paralelo prático na vida do apóstolo Paulo. Se nós olharmos para Filipenses 3, versos 8 e 9, nós vamos entender o que Jesus estava falando nessa parábola. De forma prática, o apóstolo Paulo escreve sua vivência de alguém que encontrou um tesouro escondido. E ele vai dizer, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O apóstolo Paulo, um homem de muita influência, um homem provavelmente de posses, de posição social, ele diz: tudo que existiu na minha vida, se comparado com o que eu encontrei agora, é como, literalmente ele vai dizer aqui, cocô. É como esterco. Não vale nada. Tamanha a grandeza do que ele encontra. E notadamente, Paulo não era alguém que tinha poucas coisas. Como já disse, de posses, de influências, posição social. Mas quando ele encontra Cristo, ele entende que o valor de ter se encontrado com o reino é muito maior do que tudo que ele estava vivendo até então. Então, tal como o homem que cavou no campo, o apóstolo Paulo também havia se deparado inesperadamente com esse tesouro no caminho para Damasco.
Depois você pode ler em Atos 9, 1, 19. Quando Jesus conta essa parábola, na sequência de tantas outras que ele já contou, e nós também já ministramos aqui, ele está falando sobre a grandeza do reino de Deus. Que tamanho é o reino de Deus para você? O que realmente é o reino dos céus para a sua vida? É algo que tem competido com a sua jornada terrena? É algo que tem colocado para você imposições pesadas demais? Ou realmente é aquilo que você encontrou para dizer: uau, agora eu encontrei o verdadeiro sentido da vida. Agora eu encontrei o verdadeiro significado. Olhando para essa parábola, que é do tesouro escondido, que vai fazer conjunto com a parábola da semana que vem, da pérola, nós pensamos em algo que os homens não estavam especialmente à procura. É claro que toda a humanidade está em busca de algo que lhe satisfaça a alma. Todo ser humano está em busca de algo que lhe traga sentido, propósito. Mas nessa parábola não parece que ela está falando efetivamente para alguém que estava conscientemente buscando isso. Portanto, ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Ela enfatiza a realidade e a grandeza do reino. O reino está disponível, mas não tão disponível como parece. Existem caminhos para encontrar com ele, existem formas para se encontrar com ele. Então não é algo que está explícito, não é verdade? Por que temos que pregar? Por que temos que falar? Por que temos que ser igreja nessa terra? Porque o reino é algo que precisa ser apresentado, que precisamos conduzir pessoas a se encontrar com ele. Tecnicamente, o costume antigo era que as pessoas de posse não guardassem suas finanças em bancos, até porque não existia. O período que Jesus está contando isso é um período com essa característica. Não tinha os bancos efetivamente. Então as pessoas precisavam guardar de alguma forma as suas posses e era muito comum que eles enterrassem nos seus campos. E se não contasse para ninguém, morria e ficava lá, a fortuna escondida. E essa palavra mostra para nós, queridos irmãos, que o reino é algo precioso. Não é algo que nós devemos considerar que tenha que competir com a nossa jornada terrena, que tenha que competir com os nossos planos, com os nossos objetivos. É necessário entender que quando nós nos encontramos com o reino, nós devemos abraçá-lo e entender: encontrei o mais precioso. Lembra da canção da harpa antiga, Precioso para mim é Jesus? E dizia: encontrei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terás. Esse é Jesus na nossa vida. Esse é o reino. É alguém que nós encontramos e que deve transformar e possuir toda a nossa história. Mas muitas vezes nós não estávamos procurando. Muitas vezes esse tesouro é encontrado, mas nós não estávamos focados nele. Mas ele apareceu na nossa vida. E essa parábola mostra isso, que esse homem talvez não estivesse procurando. Ao contrário do que nós veremos na parábola da semana que vem. Alguém que está focado nisso. Mas muitos de nós, fidelis, talvez nem estávamos esperando ter um encontro com Jesus, nos deparar com o reino. Talvez nós não estávamos naquela jornada quando nós nos encontramos com Jesus, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso encontrar o reino, eu preciso de respostas para a minha vida, mas de repente um convite, de repente uma oportunidade, de repente uma situação, e nos aproximamos de Jesus. O contexto de Jesus, o qual ele está contando essa parábola,
Nós podemos refletir também sobre os judeus que não estavam valorizando aquela novidade que Jesus era para a vida deles. Mesmo tendo a ideia de que o Messias deveria vir, muitos o rejeitaram. Então não estavam procurando. Mas outros, quando encontraram Jesus, entenderam. É esse o reino. É essa pedra preciosa que nós estamos esperando. E nós vamos olhando biblicamente e compreendendo isso acontecendo com muitas pessoas. A gente olha para Nicodemos, por exemplo, e percebe essa realidade. Nós percebemos que quando ele ouve falar de Jesus, quando ele entende quem é Jesus, quando ele começa a ver o que Jesus está fazendo, ele fala, eu preciso ter um encontro com ele, eu preciso achá-lo, eu preciso trocar algumas palavras com ele e saber quem ele é. Mas muitas vezes esse encontro ele é fortuito. É algo que fica escondido, mas depois é encontrado. Assim como os judeus rejeitaram, mas os gentios encontraram a pedra preciosa que os construtores rejeitaram, mas nós estamos aqui hoje porque essa palavra já era uma realidade sobre nossas vidas, conforme Isaías havia profetizado em Isaías 65:1 diz: fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam, a uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, aleluia. Você consegue lembrar, trazer na sua memória o glorioso dia em que o reino apareceu na sua vida? Talvez alguns de nós estávamos procurando. Eu preciso de direção, eu preciso de resposta, eu preciso de propósito, mas muitos de nós não sabíamos disso. Propósito, sentido na vida, eu quero tomar mais uma, não é, Fidelis? Eu quero fazer mais uma presepada, eu quero pisar mais uma vez na bola. Mas de repente, o reino aparece na nossa frente. De repente, o reino toma proporção nas nossas vidas. Por isso, nós podemos dizer que quando Jesus está contando essa parábola, ele está falando sobre um tesouro que por muitos não era procurado. Mas também Jesus nos mostra que ele é um tesouro encontrado. Porque mesmo sem procurar, muitos de nós encontramos, como esse homem. E o texto diz, certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então note que agora esse homem começa a perceber o sentido da vida. Ele começa a perceber o propósito. Talvez aquele homem pense, por esse dia esperava eu, como um pirata em busca de tesouros no mar, mas no caso dele, ele nem estava procurando isso. Nós encontramos um caráter involuntário no encontro com o reino de Deus, mas com uma disposição correta, porque quando ele encontra, ele fala, encontrei a oportunidade da minha vida. Eu nem estava procurando por isso, mas agora eu encontrei um sentido, agora eu encontrei um propósito, e depois que ele acha o tesouro, o homem ele não menospreza, que ele não fala, não estou nem aí. Muitos fazem isso, depois de terem sido apresentados ao reino, depois de terem se aproximado do reino, mas não valorizam, não entendem que a chance da sua vida chegou à sua frente, que a oportunidade da sua transformação se apresentou diante de você. Mas este homem que Jesus conta, mesmo que ele não estivesse à procura de nada, e assim se constitui a história de muitos, estou nem aí, eu quero curtir a vida. Mas quando ele se depara com a realidade do reino de Deus, ele tem que dar uma resposta. Por isso que eu sempre digo a vocês, não existe uma palavra de Deus revelada ao nosso coração que nós não tenhamos que dar uma resposta. Cada sábado que nós nos encontramos aqui, vem uma palavra de Deus e nós precisamos dar uma resposta. Seja positiva ou negativa, vamos dar uma resposta. Cada mensagem que a gente ouve na internet e vai falando com a gente, cada leitura bíblica que a gente faz, cada oportunidade que nós temos de nos deparar com a essência do reino, nós sempre precisamos tomar decisões. Então nós não decidimos
apenas por Jesus, naquele primeiro culto que levantamos a mão e dizemos: Jesus, eu te aceito na minha vida, mas nós precisamos decidir por Jesus todos os dias da nossa vida, e cada palavra que vem nos traz um confronto, cada palavra nos traz uma direção, que é necessário eu dar uma resposta. E hoje, a resposta que precisamos dar é: que valor eu estou dando para esse reino que já se apresentou diante de mim? Que valor eu estou dando por isso? Qual é a minha decisão? Alguns valorizam a oportunidade de se encontrar com o reino de Deus, mas outros desprezam. O homem da parábola, ele entendeu a importância e ele abraçou a ideia do reino. Você que está aqui nessa noite entendeu a importância do reino e abraçou a realidade do reino. E essa é a resposta que nós precisamos dar. Quando nós encontramos esse tesouro precioso, nós devemos escondê-lo em nosso coração, guardá-lo, porque Colossenses 1, 26, 27 diz para nós: este é o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu Deus, meu Deus, se encontrar com o reino é ter essa oportunidade de ter a vida transformada, de seguir a vida com sentido, com propósito, com razão de ser. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Então, se você tem se deparado com esse tesouro precioso que é o reino de Deus, não negligencie. Se você tem se deparado com a essência do Cristo Salvador, não o negue. Mas tome atitudes, tome decisões. Esse homem, então, ele passa de um tesouro que ele não procurava, agora para um tesouro encontrado, e agora esse tesouro toma uma proporção na vida desse homem de ser um tesouro desejado. É essa a tríade que Jesus trabalha nessa parábola, mostrando para nós que não basta apenas se encontrar com o reino, não basta apenas ter um encontro com Deus. Nós precisamos desejar a Deus. Nós não podemos apenas ter um encontro com o reino, ou ter uma empatia. Eu gosto das músicas de vocês, eu me arrepio com as palavras de vocês. Não é só isso, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos desejar. Agora é isso que eu quero. Agora essa é a razão da minha vida. Eu quero é Deus. Lembra da musiquinha lá, antigamente, lá na década de 90? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É o que esse homem faz. Agora veja a disposição, e o texto vai dizer para nós: e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Meu Deus! Qual é a disposição desse homem? Cheio de alegria. Muitas pessoas dizem: mas agora, se eu for crente, se eu me batizar, aí eu tenho que largar de fazer isso, eu tenho que abandonar meu pecadinho de estimação, eu tenho que não sei o que, eu tenho que não sei o que lá, eu não vou mais poder fazer isso. Amigo, tu encontrou a melhor chance da sua vida, abraça. E faça como esse homem, com alegria, vá se desfazer de tudo que ficou para trás. Faça como o apóstolo Paulo, que diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me daquilo que para trás fica, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quem encontrou o reino já encontrou o melhor, meus irmãos. Quem tem Jesus já tem tudo. Por que tu vacila ainda? Não vacile. E você pode pensar: pastor, mas eu sou crente, pastor. Eu estou aqui, mas Deus está falando com a gente. E se Deus está falando com a gente, se essa palavra chega para nós hoje, tem um motivo. Tome cuidado para você não estar aprisionado. Tome cuidado para que as coisas do passado não estejam te trazendo mais alegrias do que a disposição de abandonar tudo para servir a Jesus. Esse homem, ele faz isso. Por isso é importante entender o valor do reino.
Entender que quando nós nos deparamos com Jesus, com o reino de Deus, nós encontramos o maior tesouro de nossas vidas. E a primeira disponibilização que deve haver em nós é abandonar todas as coisas que nos impedem de servir ao Senhor. Esse homem, ele diz: agora eu vou viver para isso. Agora eu vou viver em função disso. Eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou deixar tudo desse ponto aqui para trás, vou abandonar tudo, porque agora eu tenho um novo procedimento. Eu tenho um novo negócio, eu tenho uma nova forma de viver, eu tenho um novo propósito, eu tenho um novo jeito. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem um novo para você, basta que você se posicione. Mas ninguém vive o novo arrastando o passado atrás de si, meu irmão. Então tome cuidado. Tome decisões. Se desfaça do que te ocupava. Se desfaça do que te tirava da presença de Deus. Se desfaça daquilo que fazia você ir levando a vida sem nem achar que precisava encontrar um tesouro escondido. Esse homem, quando ele encontra o tesouro escondido, ele fala: uau, agora sim, agora a vida faz sentido. E muitos de nós sabemos o que isso significa. Muitos de nós entendemos o que é isso. Que vidinha medíocre levávamos. Que vidinha sem graça, sem sal, sem sabor. Mas quando nos deparamos com Jesus, nós falamos: uau, opa, faz sentido, faz sentido. Eu quero me desprender de tudo isso para viver o novo de Deus. É isso que nós precisamos fazer, queridos irmãos. É esse o chamado de Deus para as nossas vidas nessa noite. E como você vai responder a Jesus nessa noite? Ele está perguntando: tu está disponível a levar uma vida agora para proteger esse tesouro? Você vive para proteger o reino de Deus? Você vive para proteger a presença de Deus na sua vida? Esse é o plano, queridos irmãos. Esse é o plano. Não tem nada maior que você vai poder encontrar nessa vida. Você pode construir palácios, pode construir riquezas, você pode fazer o que quiser. Nada será mais produtivo, nada será mais edificante, nada será mais fortalecedor, nada será mais preenchedor do que o nosso encontro com Cristo, do que a nossa vida no reino de Deus. Quando esse homem decide vender as coisas do passado, ele está dizendo: as coisas do passado já não causam mais efeito na minha história. Abandone o passado, abandone as velhas histórias, comece a contar histórias novas, comece a contar a sua experiência com o novo de Deus, com o novo campo de Deus. Bota uma cerca desse lugar do passado e siga para o novo do Senhor. Por isso que esse homem vai e vende tudo que tinha. E ele faz isso com alegria. Quantas pessoas você fala assim: e aí, como você está, querido? Como você está? Sabe como é, né? Nossa, mas quando eu era do mundo não tinha tanta perseguição. O capiroto não perseguia tanto. É claro, tu estava do lado dele, amigo. Você era escravo dele, tu era parceiro dele. Agora você está na contramão. Então se posicione. E sinceramente, porque também tem uma galera aí que graças a Deus tudo bem, né? Graças a Deus, né? Sem graça, uma vida sem graça. Cara, tu encontrou o melhor da sua vida, tu tem Jesus, tu tem salvação, tu tem vida eterna, aleluia. Tu tem consolo, tu tem amor derramado na sua vida o dia inteiro, tu tem presença do Espírito Santo, tu tem livramento do inferno, tu tem livramento das obras de Satanás, tu tem discernimento, tu tem um amigo que está com você segurando a corda o tempo inteiro, ele se chama Espírito Santo, tu tem Jesus que na cruz do Calvário e recebeu toda a nossa dor, para que você tenha uma vida livre, para que você tenha uma vida produtiva, uma vida alegre. Eu estou alegre por ter encontrado Jesus, eu estou alegre por poder proteger esse tesouro na minha vida, eu estou alegre por poder viver isso. O que
eu me ressinto tantas vezes de ver as pessoas tão alienadas e desprezando o reino, de às vezes até mesmo na nossa forma de educar os filhos, educar e dizer, cara, tu precisa conhecer o reino de Deus a fundo, porque é aí que tem tesouro, é aí que tem alegria, é aí que tem satisfação, é aí que tem paz. E a gente olha para as coisas, para as pessoas ao nosso entorno e vemos as pessoas perdidas. E algumas vezes é melhor, queremos até botar a goela abaixo, mas não se esqueça que nós não somos Espírito Santo, fique em paz, mas o negócio é que hoje é comigo, é com você. Deus está falando com a gente hoje. Não é com aqueles que a gente quer que vem para o nosso lado, não. Deus está falando com a gente, como tu está protegendo o reino? Como que está a sua alegria com relação ao reino de Deus? Eu me lembro do salmista Davi dizendo assim, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Queridos, quando nós perdemos a alegria da salvação, nós perdemos o reino, nós perdemos a alegria da companhia de Jesus. Nós precisamos ter em todos os dias essa alegria, essa gratidão. Pai, eu sou grato pela salvação, pelo perdão dos meus pecados. Eu sei que miserável eu era e o que o Senhor fez em mim. Eu sei o que eu me tornaria sem o Senhor e o Senhor trabalhou em mim. Eu sei que eu não sou nada sem ti, mas o Senhor está em mim e esse é o tesouro escondido em vasos de barro. Ele decidiu fazer isso, queridos. Ele decidiu colocar sua presença gloriosa em nós. Ele decidiu que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, uma hora nós iríamos encontrar algo brilhoso no meio da terra, da montanha, não sei aonde. E ele diria, bem-vindo, filho. Bem-vindo, filha. Mas a nós caberia a responsabilidade de olhar para trás e dizer, tchau! Porque agora eu encontrei algo maior, eu encontrei algo melhor, eu encontrei razão para viver, a alegria capaz de fazer-nos querer essa transformação de vida. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero tudo o que Ele tem para mim. Tem dia, como nós dizemos, eu tenho falado isso várias vezes com vocês, tem dia que é desafiador, mas eu quero isso. Eu quero isso porque não existe outro caminho, não existe outra rota. Foi exatamente como nós estamos fazendo esse paralelo com a vida de Paulo, foi exatamente isso que ele fez. Ele abandonou as coisas do passado, e aí ele vai dizer em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluia, é isso que esse homem da parábola entendeu, eu encontrei o melhor, Agora, queridos, é maravilhoso a gente cantar, eu encontrei o meu tesouro. Maravilhoso. Mas viva isso. Viva essa realidade. Se apresente diante do reino e diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, faz em mim o que o Senhor quer, porque nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos servir a Deus e a Baal, nós precisamos tomar decisões. É por isso que Jesus diz para nós, em Marcos 8, 34 a 36, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero é Deus, meus irmãos. Talvez ele era um tesouro não procurado, mas ele se tornou um tesouro encontrado. E agora, quanto a mim, ele é um tesouro desejado. É tudo que eu mais quero. É tudo que eu preciso. Ele é a realidade da minha vida. Ele é tudo que eu sou, ele é tudo que eu tenho, ele é a razão e o motivo de todas as coisas.
Então, queridos, qual é o seu posicionamento hoje? Qual é a sua atitude diante de Jesus hoje? Eu posso dizer que bendito seja o Senhor, porque quando eu não o procurava, Ele se manifestou a mim. Quando muitos de nós nem o procurávamos, Ele se manifestou, Ele se revelou a nós. E por sua graça preciosa, hoje fazemos parte do seu reino. Proteja isso. Ame isso. Tantas coisas vão surgir nesses tempos, nesses dias, para nos afastar mais e mais e mais e mais, conforme a palavra já nos disse há muito tempo. Aumento do conhecimento, esfriamento do amor, multiplicação de iniquidades, apostasia da fé, mestres segundo os comichões dos ouvidos. Mas você conhece o tesouro. Você sabe quem é aquele Jesus que você teve um encontro com ele. Como Paulo sabia. Por isso que ele podia dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. É um encontro que não nos leva a apenas meras experiências. É um encontro que não nos deixa extasiado apenas 3 dias. Como os formatos dos encontros que as igrejas promovem muitas vezes, muito joia, mas 3 dias você sai cuspindo fogo e 3 dias depois você está de novo no Polo Norte. Nós estamos falando, queridos, de uma vida com Deus. 3 dias em que o apóstolo Paulo ficou até cegado para as coisas dessa vida natural, mas que lhe gerou uma experiência de uma vida inteira protegendo o reino, amando Jesus, desejando o reino. Aleluia. Então, queridos, o reino que nós não procurávamos, mas nós o encontramos, agora ele deve ser totalmente desejado por nós. Deseje mais de Deus. Deseje. Deseje. Deseje mais de Deus. Diga todos os dias, eu quero te conhecer, Senhor. Se revela a mim. Eu quero ver, eu quero ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu quero, não é eu tenho, né? Não, eu quero ter 5, 10, 15, 20, vamos melhorando, 30 minutos, 1 hora na presença dele. Eu quero, não é eu tenho, não. Eu quero fazer parte da agenda de Deus aqui nessa terra. Eu quero sim, Senhor, ser um instrumento da tua glória para tudo, para orar, para falar, para profetizar. Eu quero ser um instrumento, Senhor, para ofertar, para colocar os recursos que o Senhor faz passar por mim, mas tudo é seu, eu reconheço isso. Eu quero. Não é eu tenho, né? Não é eu tenho, né? Ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Se alguém quer vir, é condicional, fica tranquilo, ninguém tem. Jesus não botou cabresto em ninguém, ele não faz isso. Mas se tomarmos a decisão, aí não tem negociação. Aí não tem negociação. Aí é o que ele mandar. Aí é do jeito dele. Mas eu quero dizer para você que não tem nada melhor para você desejar do que o reino de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Nada, nada. Abandone tudo. Abandone. Deixe lá no passado. Vai fazer o que Deus te mandou fazer. Vai viver da forma que Deus te chamou para viver. Vai cumprir o plano que Ele estabeleceu para você. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Não abandone o que você já conquistou com Ele. Não queira voltar para as coisas velhas. Não queira pular cerca de novo, para falar, mas lá eu tinha um colega que me ajudava, mas lá eu tinha lá. Agora tu tem Jesus, amigo. Agora tu tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele, é o Eu Sou, é Ele. Ame a Ele, adore a Ele, deseja a Ele. Não seja um religioso cego.
Busque todos os dias, diga: Senhor, não me deixe enganado nessa jornada, tantas coisas surgem para tentar nos confundir, mas diga: Senhor, me ensina, me dê discernimento, me capacite, me mostre, aleluia. Você já alcançou o melhor, você já se encontrou com o melhor, se aplique nisso, é isso que vai aumentar mais e mais e mais a sua alegria. É isso que vai aumentar mais e mais e mais o seu prazer. É isso que vai mais e mais e mais te satisfazer. É viver para a glória de Deus. Então Jesus, com essa parábola do tesouro escondido, ele está nos lembrando que o reino de Deus é o maior tesouro que podemos possuir. Eu quero dizer para você, vamos buscar esse tesouro com determinação e sacrifício, porque negar a si mesmo é a cerca. Está disposto a botar a cerca? Esquecer das coisas que para trás ficam é a cerca. Pare de ficar preso naquele passado. Deus é poderoso para fazer muito mais. O reino é muito mais. A glória de Deus é muito mais. E é só quando nós nos colocarmos nessa disposição de determinação e sacrifício que nós vamos desfrutar da riqueza espiritual do reino para sempre, para sempre. E eu quero dizer para você, Deus não deve nada para ninguém. Fique de pé, por favor. Tome suas decisões na presença do Senhor.